Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal HC1, estamos novamente cá para levar até você aquela prosa gostosa na terrinha querida. Essa prosa que semanalmente tem nos proporcionado grande audiência de você do escorriguense e de toda a região. E hoje, você também pode acompanhar essa prosa pelas plataformas YouTube, Facebook e Instagram. E hoje uma convidada muito especial. Ela é do escorriguense da Gema, formada pela Unesp Araraquara. Em 2015 concluiu o mestrado em Biologia Crânio-Facial. Em 2016, especialista em implantodontia pela Associação Brasileira de Odontologia. Em 2019, obteve o título de doutora em implantodontia pela Unesp Araraquara, com parte dessa especialização nos Estados Unidos, em Indiana, nos Estados Unidos. Pesquisadora pós-doc na Universidade de Harvard por 3 anos. Atualmente é cientista sênior na ADA, American Dental Association. Possui diversos artigos científicos publicados em revistas internacionais e renomadas na área de microbiologia e odontologia. Portanto, faltou até o fôlego na biografia dessa querida do escorriguense. Portanto, pessoal, recebam todos com carinho, com um forte abraço, pois ela está longe da gente, ela está lá nos States, mas tão logo foi convidada, já disse seu sim aqui para o programa. Ela faz questão de sempre lembrar de Dois Córregos, em particular me disse que jamais esquece a terrinha querida aqui. Então, seja bem-vindo ao programa, Caroline Corradi Tonon. Oi, Raul, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e eu fico muito feliz de contar minha história e dividir a minha carreira aqui com vocês. Muito obrigado. É nós aqui agradecemos uma carreira, eu digo, da formatura dessa jovem. Aos dias de hoje, é meteórico a ascensão dela. O par e passo dela a gente vai contar aqui, os degraus de sua ascensão profissional, com êxito, com maestria. E para começar nosso bate-papo aqui, Caroline, a gente gostaria de lembrar da família. Vamos ver você, a mamãe aí na tela. Gostaria que você falasse aí sobre a família. A minha família é basicamente mulheres, né? Então eu tenho muito orgulho delas. Aí na foto tem minha mãe, as minhas irmãs, minha mãe Ana Márcia, as minhas irmãs Karina e Thaís, a minha sobrinha também, Maria Clara. E elas sempre estão muito presentes na minha vida, mesmo eu estando meio longe, mas a nossa família é muito unida. A gente, E ela é a base de tudo, né? Elas são a base de tudo que eu com sou certeza. e é o que me faz sempre seguir em frente. Com certeza, a gente nota nas redes sociais você sempre interagindo, levando a mãe para conhecê-la, os lugares que você trabalha, muito bacana. A sobrinha, o nome dela como é? Maria É Clara, filha de qual irmã? ela é filha da Karina. Oh, que bacana, olha aí, uma família realmente unida. Ana Márcia, a mãe dela, que eu faço também questão aqui de frisar, estudei por muitos anos com sua mãe, no José Alves Mira, uma grande pessoa, dignamente concluiu o seu trabalho pelo Fórum de Dois Córregos, hoje aposentou-se e goza aí de sua aposentadoria junto às filhas, sempre com aquela alegria e aquela disposição de sempre. Ana Márcia, um beijo no seu coração também. E com certeza está acompanhando a filha aí querida, que muito nos orgulha. Parabéns, Ana Márcia, para você também. Vamos começar então, o Caroline, pela sua carreira, né? Vamos começar lá atrás, em 2012, o seu primeiro congresso internacional. Você poderia falar para a gente, aí foi Foz de Iguaçu, né? É isso? Isso. Isso. Eu, na faculdade, né, quando eu ainda estava fazendo o curso de odontologia, eu já comecei a me envolver com pesquisa, e já no segundo ano de faculdade, e aí eu tive essa oportunidade incrível de participar de um congresso internacional, que é o IADR, que é o International Association for Dental Research.
Ele aconteceu no Brasil nesse ano de 2012 e eu fui até lá em Foz do Iguaçu para apresentar o meu trabalho. E foi lá onde tudo começou, na verdade, assim, a minha vontade de continuar essa carreira de pesquisadora. Então, lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro, né? Um congresso internacional. Foi, assim, a primeira vez, acho que eu tive contato com várias nacionalidades, pesquisas sendo feitas em outros países e de extrema relevância. E eu pude também compartilhar os meus achados, as minhas pesquisas. E então foi uma troca incrível. Eu sendo de uma cidade pequena, que a gente não tem muito costume de ver pessoas de outros países, né, de conversar em outra língua. Então, essa experiência para mim foi, acho que definitiva na minha vida para eu iniciar nessa carreira de pesquisadora. Opa, essa carreira brilhante, com certeza. E a gente notou aí toda a sua dedicação. A formatura na Unesp em Araraquara, com a mãe, as irmãs aí, esse também foi um momento ímpar da vida, né? A sua formação, Nossa, né? foi um momento muito emocionante, claro. A minha família estava lá junto comigo. Foi quando eu virei dentista, né? Me formei. Aí também tem a minha turma, todo mundo. A gente era em 85 pessoas e foi muita emoção, claro. Com certeza. E a gente vai então, como passamos já anteriormente, falando aí dos congressos, depois do trabalho atual dela e tudo mais. Congresso de Boston, nos Estados Unidos, em 2015. Olha aí, que experiência Isso. de vida. Pode ir no som. Nossa, assim que eu me formei, eu já emendei, já engatei no mestrado, né? E então continuei fazendo pesquisas e também tive essa oportunidade de poder ir para o exterior para compartilhar todos os meus achados, né? E aí eu fui para Boston pela primeira vez e pude apresentar lá no congresso, também é o Congresso Internacional de Pesquisa em Odontologia, e também encontrar pesquisadores do mundo todo, vários nomes super famosos, né, de professores e pesquisadores, pessoas que eu sempre me espelhava e sempre lia as pesquisas e os resultados deles. Então, para mim, foi uma experiência incrível. Eu pude ir para lá, para Boston, no inverno, então foi a primeira vez que eu vi neve Certo. e fiz uma viagem internacional. E foi Então, muito também importante para a minha carreira, porque foi nesse congresso que eu tive a vontade de ter a experiência de fazer pesquisa no exterior, de ir para um laboratório nos Estados Unidos e de fazer pesquisa, passar um tempo aqui, fazendo essa parte, tendo uma parte da carreira no exterior. então Foi a partir dessa viagem. essa conexão, esse intercâmbio internacional, esse Isso, contato foi primordial, né, Caroline? foi, Foi primordial. E aí foi. temos um congresso que você participa em Amsterdã, na Holanda, em 2018. Isso. Outra cultura, outra. Exato, é. Aí eu já estava no doutorado, eu já estava cursando doutorado Sim, e fui para esse congresso que chama Europério, que é um congresso super importante de periodontia, e também apresentei meu trabalho lá, minha pesquisa, compartilhei muito conhecimento com as pessoas, aprendi muito, conheci pessoas do mundo todo, passeei muito também, é claro, né? E outra experiência incrível na minha vida. esse E trabalho, mais me desculpe, esse trabalho especificamente, ele se atinha a que ponto da odontologia? a implantodontia mesmo. O meu doutorado eu fiz em implante, né? Sim, Então eu sempre estudei a parte in vitro, a parte de microbiologia, que significa cultura de bactérias in sim. vitro, em laboratório, né? E tentar descobrir, desenvolver novos tratamentos
para as doenças que acometem os implantes dentários, né? Olha só. Então, as bactérias, claro, são o fator etiológico dessas doenças, é o que causa as doenças. Então, eu cultivo em um laboratório bactérias, biofilmes, que são comunidades bacterianas, e a partir dessas culturas bacterianas semelhantes ao que a gente tem na boca, eu consigo aplicar novas técnicas, novas terapias de tratamento, fazer testes e definir protocolos para que futuramente seja aplicado na clínica, Entendi. né? Então, esse foi um dos trabalhos que eu realizei durante o meu doutorado, como foi parte da minha tese de doutorado no Brasil, e eu sempre estudei a relação da luz, do laser, com medicamentos, com outras drogas, e Sim. essa interação do laser é sempre benéfica, sempre gera uma atividade antimicrobiana e, Olha. claro, um possível tratamento para as doenças orais em geral, não só para a periimplantite, mas para todo tipo de infecção oral, essa terapia, que é chamada terapia fotodinâmica, foto que vem de luz, Sim. né? E a mistura da luz com determinados medicamentos, determinadas drogas, consegue ter esse efeito antimicrobiano. Olha que complexidade e que evolução na odontologia, né, Caroline? Como, Isso, é como, uma outra área da odontologia, né? A gente está nossa, acostumado a ver o dentista no consultório, um estudo. tratando os dentes, né? Mas essa parte da odontologia a gente nunca vê, que é o que fica escondido, que como os tratamentos são desenvolvidos, as técnicas, né? Ou novas doenças são descobertas também, tudo Olha, fica mais dentro da pesquisa, dentro dos laboratórios, dentro dos centros de pesquisa, nossa, né? abençoada por Deus. E congresso em Vancouver, no Canadá, em 2019. Também outra. Outro congresso, que eu fui para o exterior, na verdade, eu já morava aqui nos Estados Unidos, quando eu fui lá para o Canadá. Sei. Eu já estava fazendo parte do meu doutorado aqui em Indiana, aqui nos Estados Unidos, e fui apresentar também meus resultados, que eu já tinha obtido, estando lá no laboratório em Indiana, na Indiana University. E foi, claro, outra experiência maravilhosa, né? Apresentar e trocar ideias e trocar conhecimento com pessoas do mundo todo. Maravilha. E essa adaptação, você pode dizer para a gente aí, Carolina, foi fácil a adaptação, né, o local, o clima, o dialeto, como é que foi? Bom, eu tive que me preparar para vir para cá, né? Então, assim que eu comecei a fazer o meu doutorado durou 4 anos. Então, já no primeiro ano de doutorado, eu comecei a entrar em contato com a universidade que eu tinha interesse de fazer uma parte do meu doutorado no exterior, entrar em contato com uma orientadora, que no caso foi a professora Simone, em Indianápolis, e também fui me preparando na questão do inglês, né? Eu precisei fazer uma prova de proficiência, que é uma prova para eu provar que eu tenho um nível de inglês necessário para eu Olha, chegar nos Estados Unidos, ser compreendida, compreender também e fazer as minhas pesquisas e os experimentos e participar de congressos, né? Então, eu já fui me preparando desde o início do doutorado. Também consegui uma bolsa do governo do Brasil, né, que é a Bolsa CAPES, que é uma agência que financia as pesquisas no Brasil, e essa bolsa era para fazer o doutorado no exterior, é uma modalidade que se chama doutorado sanduíche, porque olha. a gente faz uma parte no Brasil, uma parte no Ah, exterior, olha, junta interessante. tudo como se fosse um sanduíche Sim, e fica os 4 anos do doutorado, olha só. né? E aí, assim que eu consegui a bolsa, passei né, pelo processo seletivo da bolsa, pela prova de inglês, consegui a bolsa e aí eu vim para cá. E aí a adaptação foi tranquilo, na verdade, assim, porque tudo era novo, tudo era diferente. Eu estava numa universidade nova, conhecendo muita gente nova, conhecendo uma cultura diferente, comidas diferentes,
né? Falando uma língua diferente, embora eu não falasse tão bem o inglês assim, já ia aprendendo. Sim. E passeando bastante, viajando bastante também, né, por aqui. Porque além de vir aqui aprender, estudar e fazer pesquisa, essa parte do passeio e do lazer também foi muito importante, né? Muito Aí eu passei importante. 1 ano e meio fazendo parte do meu doutorado em Indianápolis. Olha, muito importante. E é E- porque quando a gente vê alguém, né, expoente, alguém que está galgando ali merecidamente o seu posto no trabalho, a gente tem que se reportar nessa luta diária que foi, né, não é mesmo, Carolina? Porque tudo bem, as adaptações foram favoráveis a você, graças a Deus, mas é uma luta diária, né? O esforço tem que ser reconhecido, né? Ah, sim, isso. A gente está longe da família, Isso. longe de todos que a gente conhece. Aqui ninguém é familiar, né? Se eu fico doente, eu tô É, sozinha. Se exatamente. acontece, né, algum problema, qualquer coisa, eu tô sozinha num país que não é o que eu cresci, numa língua que não é a minha, né? Então, tem sim todo esse medo e essa preocupação, claro, mas graças a Deus tudo correu muito bem. E com bastante, claro, com bastante dedicação e esforço, principalmente em relação às pesquisas e bastante horas trabalhadas em laboratório para ter bastante resultado legal e para defender o doutorado. Como é satisfatório ouvir isso de você, porque a gente já percebe no nosso bate-papo a sua determinação, né, em busca da sua excelência. É isso que é o legal. Você fala com amor à causa, amor à profissão. Só pode resultar em brilho mesmo, em sucesso. E também temos um congresso em Portland, em Oregon, nos Estados Unidos, em 2023, né? Isso, esse já foi mais recente. É, Em 2020, quando eu terminei o meu doutorado, eu fui fazer o pós-doc em Boston, na Universidade de Harvard. E durante o meu pós-doc, né? Eu tive essa oportunidade de ir para Oregon, para Portland, para apresentar também, mais uma vez, meus novos resultados dos meus trabalhos feitos lá em Boston, na Universidade de Harvard. E dessa vez eu tive a oportunidade de fazer pesquisas em vivo, né? Desenvolver um modelo de periodontite em ratos, né? Então eu desenvolvi a doença no rato, nos dentes dos ratos, para depois tratar, olha, né? que coisa. E então já foi uma pesquisa que foi mais relevante ainda para minha carreira e também, claro, estando numa universidade renomada e conhecida mundialmente, então foi assim um prazer imenso poder ir para um congresso internacional, o mais importante em odontologia para apresentar essa pesquisa e os meus achados feitos lá em Boston, em Harvard. Nossa, dois corriguense da terrinha querida aqui em Harvard. Não precisa falar mais nada aqui. O pessoal aqui até da técnica sorriu e deu aquele positivo, porque, nossa, é uma satisfação muito grande para nossa terrinha, evidentemente para toda a sua família aí, né? Para todos nós aí. E Claro, eu você, também me orgulho muito, eu fico muito feliz de carregar meu nome e minhas origens, olha aí. né? E sempre agradeço por toda essa oportunidade que eu tive e de estar num lugar tão importante mundialmente, né? Reverenciar nossos personagens queridos aí é uma obrigação nossa. Doutora, e em 2018 que você realmente foi que mudou-se para os Estados Unidos, é isso, né? Isso, foi em 2018, quando eu vim fazer a parte do meu doutorado, que era o doutorado sanduíche. Perfeito. Aí você já E a partir estabeleceu. daí eu não voltei mais para o Brasil. Olha lá, as fotos. Certo. Foi quando eu fui para UPY, que é Indiana University, e eu fiquei lá 1 ano e meio fazendo pesquisas na Universidade de Indiana, em Indianápolis. E isso, a foto aí da Dental School, que é a faculdade de odontologia do estado de Indiana. E foi isso. Eu fiquei 1 ano e meio lá, e aí eu já emendei, defendi o meu
doutorado e já fui direto para Boston. Olha, Acabei não voltando para o Brasil. O plano era que eu voltasse, que eu terminasse o doutorado e voltasse para o Brasil. Mas aí eu fui convidada a fazer o pós-doc em Harvard. em E Harvard. como recusar essa Não, oportunidade? Não tinha como, né? certo. Entre essas cidades, Indianápolis, em Boston, tal, você sentia alguma mudança assim de comportamento da cidade, do pessoal ou não? Ah, sim. Indianápolis é uma cidade mais que fica mais para o interior dos Estados Unidos, né? Sim, É uma capital do estado de Indiana, né? Mas ela é uma cidade mais pequena, mais com clima de cidade do interior, não recebe tantos estrangeiros, né? Então eu tive muito contato com o americano, né? Com as pessoas americanas sim, e pude fazer várias atividades e passeios bem da cultura americana. Agora, em Boston, é uma cidade bem grande, com muitas universidades conhecidas, não só Harvard, mas tem também o MIT e outras grandes universidades. Então, Boston recebe pessoas do mundo inteiro. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, e conhecer muita gente de fora, não sim, só americanos, né, mas sim. europeus, asiáticos, ah, da América do Sul também. Então, ainda essa experiência de trabalhar com pessoas do mundo todo foi bem maior em Boston. Perfeito. Temos em Boston várias fotos dela aí, o Lucas, né, que ela poderia falando sobre, né, você pode, Isso. Essa foto aí, eu estou na frente dos portões da Universidade de Harvard, né, do campus principal, sim, que ele fica em Cambridge, que é uma outra cidade, mas que ela também faz parte da grande Boston. certo. Né? E ali, bem pequenininha naquela outra imagem, é a estátua do John Harvard, que é o fundador da Universidade de Harvard. E existe uma tradição que, se você vai lá visitar o campus da universidade, você tem que pôr a mão no Olha, pé do John Harvard para ter sorte. olha que legal, você vê uma tradição, histórico E o monumento. principalmente para os alunos, né, da universidade, eles falam que se colocar a mão lá no pé do John Harvard, você vai ter Olha, sorte, vai ter mais sabedoria para passar nas provas e testes, né, da universidade. Então, claro que eu não podia deixar de fazer isso também, né? claro, evidente. Seguindo, temos mais fotos aí, e você pode, aí você, Isso. Aí era o hospital que eu trabalhava, né, como pós-doc. E eu trabalhei no departamento do Wellman Center for Photomedicine, que é um centro de fotomedicina, é o único centro no mundo todo que é focado em pesquisa com a luz, né? Com olha, lasers, com LED, com microscópios. Então, eles desenvolveram nesse centro aí, por exemplo, laser de remoção de tatuagem, laser de remoção de pelos, né, laser para tratamento de pedras no rim. Então, muitas descobertas importantes com o uso do laser foi feito nesse centro aí que eu trabalhei por 3 anos. super referencial o local aí, né, Carolina? Exatamente. E fica Nossa, dentro do Massachusetts General Hospital, que é um hospital gigantesco também, referência em pesquisa do estado de Massachusetts, que fica em Boston. olha. Seguindo, Lucas, temos aí. Isso, essa foto aí é um exemplo, né, de uma das coisas que eu faço no laboratório, que é a cultura bacteriana. Então, aí eu tenho uma placa com várias colônias bacterianas. Aí, no caso, eu estava investigando a doença periodontal. Então, eu consegui fazer um mix, né, uma mistura de várias bactérias que são as principais causadoras da doença periodontal. E eu estava analisando e passando, claro, todos os dados para o computador para depois reportar, né? As técnicas, Carolina, brasileiras, né, atuais, estão condizentes com as pesquisas que vocês elaboram atualmente? Também estão?
Sim, eu fico muito feliz de falar isso, que a pesquisa no Brasil e a odontologia no Brasil é excelente. É Ah, comparável com a aqui dos Estados Unidos e muitas vezes eu acho que ela é até melhor. olha, A gente no Brasil, claro que a gente não tem tanta verba, né, tanto incentivo financeiro para pesquisa como se tem aqui nos Estados Unidos. Mas com o que a gente tem, a gente consegue muita coisa, assim, em termos de pesquisa e de odontologia, de tratamentos e ensino, o Brasil é excelente, olha, muito excelente. bom saber disso. Eu tenho Continuando, muito Lucas, orgulho disso. aí, Aí também é lá no hospital, essa foto foi tirada na época da pandemia do Covid, né? Então tinha que ficar de máscara o tempo todo. E só para mostrar que é o hospital que eu trabalhei, né? Ele era muito importante, ele é muito importante aqui para os Estados Unidos, ele é o número um em pesquisas, tanto na área de medicina, odontologia, em enfermagem, né? Ele é um hospital muito grande que recebe pacientes e pesquisadores do mundo todo. primordial. Seguindo, aí, Aqui tem o biotério, né? O Animal Facility, que é onde os animais que a gente usa para pesquisa ficam guardados, onde eles ficam durante o tempo que eles não estão servindo para a nossa pesquisa, né? Durante o tempo que eles estão descansando, né? Então eles dormem aí, seria a casa deles dentro do hospital. Então é um andar inteiro do hospital. Tem olha, muitas espécies de animais. Daí, no caso, eu estava numa sala que tem os camundongos e os ratos, que eu trabalhava com ratos, né? Mas o hospital recebe animais como macacos, sapos, carneiros, que mais? Coelhos, coelho, porcos. Então, assim, eu nunca imaginei que dentro de um hospital tivesse um andar cheio de animais, olha né? só, hein? Esses são os animais que nos ajudam nas pesquisas, né? Perfeito, perfeito. E Carolina, eu não sei se é desconhecimento meu, mas o camundongo, o rato, por exemplo, ele é o mais usado nesse tipo de pesquisa ou não? Isso é. Ele é. É. O camundongo, o rato, eles têm uma resposta muito parecida, né, com os humanos, e a vantagem deles é que eles são pequenos e, em termos assim, financeiro, eles são baratos, Ah, né? Então, sim. a gente pode ter um grande número de amostras, um grande número de animais para testar né, o que a gente está desenvolvendo por um custo mais baixo do que se comparado, por exemplo, a um porco ou um coelho, Tá, né? Que já são perfeito. animais maiores e que demandam mais cuidados. Então, os ratos e camundongos, eles são mais fáceis de lidar, né? A gente consegue tratar de vários ao mesmo tempo por um custo mais baixo. E Perfeito. pesquisa em humanos também, claro, a gente faz pesquisas clínicas, né, com pacientes humanos também, claro, passando sempre pela etapa de a pesquisa em laboratório, que é a pesquisa in vitro, depois a gente passa para a pesquisa em animais, para só depois passar para humanos. É um processo Mas quando a gente chega minucioso. na etapa de humanos, a gente já tem vários fatores de risco controlados, a gente já definiu protocolos seguros Entendi. de tratamento, né, Ah, para ser aplicado nos humanos, mas mesmo assim, uma pesquisa em humanos, ela é bem cara, né, entendi. em termos financeiros. Entendi. Então, por São, isso que a pesquisa com ratos e camundongos, ela acaba sendo mais fácil e mais rápida também. olha só. E a gente consegue ter resultados bem legais e bem comparáveis ao que acontece, né, nos seres humanos. Muito bem esclarecido. É, mais à frente, temos aí você catalogando, o que seria aí? E eu estou fazendo uma análise das bactérias, né? Depois de ter feito tratamento in vitro dessas bactérias da doença periodontal, eu coloco num microscópio. Esse é um microscópio fantástico, que ele consegue fazer um foco a cada camada de bactéria. Então, a gente consegue analisar muito bem as estruturas das bactérias e as estruturas da comunidade bacteriana, e também a gente consegue ver
quanto que a nossa terapia, o nosso tratamento conseguiu matar de bactéria ou não, né? Então, eu não sei se dá para ver muito bem, mas tem uma imagem que tem só bactérias vivas, que é a imagem verde, e a imagem vermelha, só as bactérias que estão mortas. Então, nesse caso aí, a terapia conseguiu matar uma parte de bactérias, e aí, então, através de um software, a gente consegue quantificar, né? Colocar em números quanto que o tratamento está matando, de bactéria. Olha aqui. Então, quando se fala que a saúde começa pela boca, né, doutora? É a pura verdade, né? Claro, é. Olha Com só. certeza. Na boca existem mais de 700 espécies bacterianas. Olha só, hein? E se algum desequilíbrio acontece aí, claro que a gente vai ter uma infecção e desenvolvimento de alguma doença. Olha. E é um estudo constante, né, doutora? Não é uma coisa estagnada, é uma coisa evolutiva, né? Isso, exatamente. Conforme a gente chega a conclusões, consegue resultados, outras perguntas sempre aparecem, ou outras possibilidades também de tratamentos, ou terapia sempre aparecem. Então, a gente nunca para, porque quando resolve uma questão, né, uma hipótese, outra sempre surge. Então, a gente sempre vai avançando. Em termos de mundo, né, doutora, eu digo assim, essa evolução, ela chega a ser, foi até rápida, né? A ciência nesse caso, não? Foi. Nossa, a ciência foi Se a gente bem se rápida e reportar, atualmente, se né, com a reportarmos ao tecnologia passado aí, que... né? Isso. É incrível. Temos aí, Lucas, a próxima. Aí, você Aí trabalhando são também. contatos, né? Eu, foi aquilo que eu falei, que eu ah, desenvolvo doença periodontal em rato, porque o rato não tem doença periodontal, então a gente precisa desenvolver, claro que de maneira controlada, ética, né? Tem todo um processo que passa por uma aprovação do conselho de ética do hospital, Sim, para que a gente não cause nenhum desconforto, nenhuma dor no animal. sim. E depois do desenvolvimento da doença, aí é feito o tratamento, que no caso eu estava pesquisando e desenvolvendo tratamento a laser, combinado com outros medicamentos e com corantes e com drogas também, para ter um tratamento que não seja tóxico, mas ao mesmo tempo que seja eficaz para controlar a infecção bacteriana. Perfeito. A foto é a seguinte, para a alegria de todo do escorriguense, a doutora já devidamente uniformizada. Olha aí, que orgulho. Exatamente. Isso foi quando eu deixei Boston, né? Quando eu me mudei de Boston, finalizei o meu pós-doc lá. Então eu recebi essa jaqueta de que eu fui parte do hospital de Massachusetts, que eu fui parte do time da PDT, que é o nome do laboratório que eu trabalhei. Sim. E, claro, eu fui parte da Harvard Medical School, a escola de medicina da Harvard. Atualmente, Caroline se encontra em Chicago, né? É isso? Isso. Temos Me aí a mudei para foto. Chicago há 4 meses para Olha aí. trabalhar aí na American Dental Association como cientista sênior. Olha só. Então, já é uma outra posição de pesquisadora, onde eu sou mais independente, onde eu posso fazer pedido de verbas, né, do governo, das agências financiadoras, Ah, ah, sim. Olha aí. do governo americano mesmo, que é o NIH. E também eu coordeno e lidero grupos de pesquisa, posso ter meus próprios alunos de doutorado, de pós-doc. Então, agora eu tô aqui em Chicago, ah, num outro centro de pesquisa muito importante, né, que é a American Dental Association, que é um centro que representa todos os dentistas daqui dos Estados Unidos e que todos os guias e protocolos de tratamentos são realizados aqui na American Dental Association e são passados e divulgados para todos os dentistas dos Estados Unidos e, claro, do mundo, né? Porque muita coisa que a gente usa e se baseia vem daqui dos Estados Unidos, né?
Então, é um instituto muito importante aqui para os Estados Unidos. E eu estou muito feliz de fazer parte disso também e de estar atuando mais, mais próximo dos dentistas, né? Eu consigo fazer com que minha pesquisa, né, e meus estudos cheguem diretamente aos dentistas que estão lá no consultório tratando os pacientes todos os dias, né? Perfeito, sensacional. E só para que todos entendam, o nosso fuso horário aí, a diferença seria de 2 horas, é isso? Isso, 2 horas. Aqui 2 horas mais cedo. Exatamente. Doutora, foi um prazer imenso conversar contigo. Tenho certeza que toda a população do Escorriguense orgulha-se de ti, viu? É um prazer Obrigada. enorme mesmo. E eu gostaria então que você deixasse aí as considerações finais ao programa. Bom, eu queria agradecer também pelo convite de estar aqui, de falar com todo mundo de Dois Córregos. Eu sinto muita falta daí, muita falta principalmente das pessoas. E queria dizer que, embora eu tenha ido embora, né, vindo para os Estados Unidos para trabalhar aqui, a gente sempre sente falta e eu sempre vou ser aquela do escorreguense, aquela pessoa que nasceu e cresceu em Dois Córregos, e então eu sempre me lembro das minhas raízes, e eu acho que é isso que é mais importante, e isso que faz também a gente sempre seguir em frente. Caroline, que Deus abençoe sempre, já está abençoando sua carreira, viu? Sim. A felicidade é geral. E fique com Deus então e até uma próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.